Boa noite, Luiz Felipe. Boa noite, Zé. Boa noite. Filipão, a situação do Grêmio ela é muito grave, a gente está acompanhando, seja do ponto de vista de desempenho ou de resultados. Você, quando era técnico do Palmeiras, certa vez, campeão da Copa do Brasil, em determinado momento tu viste uma situação grave, talvez como a do Grêmio agora, e tomasse a iniciativa de dizer que nada mais tu poderia dar àquele grupo e acabou pedindo para sair do Palmeiras. Isso. Tu vês algo semelhante no Grêmio e que isso possa acontecer? Como é que pode se caracterizar a atual situação? E qual seria a possibilidade, em caso de tu não concordar com isso aí, para o Grêmio se recuperar? Bem, eu penso, Zé, que o Grêmio recuperar totalmente com o tempo, é uma transição. Nós fizemos um bom jogo no segundo tempo, nós fizemos as modificações que tínhamos que fazer e acredito que tivemos as grandes possibilidades de vitória e tomamos os gols em momentos assim estratégicos que fazem com que nós muitas vezes deixemos de ter jogadas simples a nosso favor e elas começam a ficarem complicadas. Mas se eu tivesse que dizer alguma coisa ao torcedor, se eu tivesse que dizer alguma coisa ao meu grupo, eu diria parabéns pelo resultado de hoje. Porque eles saíram 2 vezes atrás, foram buscar o resultado. Nesta situação ruim que nós estamos em situação de pontos, e tiveram um esforço muito grande. Dentro desse esforço, eu vejo muitas coisas boas. Uma dedicação especial para buscar resultado. Nós temos possibilidades, sim, e vamos atrás dessas possibilidades até o fim. Acho que nós, hoje, tivemos muito melhor desempenho que no jogo contra o Sport. E tivemos uma muito melhor dedicação, um brio como equipe que não tivemos naquele jogo com o Sport. Então, eu acredito tranquilamente que hoje foi um bom jogo no sentido geral. O resultado pode não ter acontecido como nós queríamos, mas é um resultado que eu fico satisfeito pelo desempenho, principalmente da equipe, em todos os momentos, e não acontece nada comigo, não acontece nada com o nosso grupo, que nós não vamos trabalhar e modificar o que temos que modificar. Agora, Filipão, você falou muito em empenho e dedicação, isso é evidente, isso aí a gente consegue perceber que não falta nesse grupo do Grêmio empenho e dedicação. Mas o Grêmio está apresentando pouco futebol e os resultados não estão vindo. Já são 3 derrotas seguidas, sendo 2 delas em casa. Muita bola cruzada para a área, pelo menos no segundo tempo a gente percebeu que diminuiu também, mas até então, muita bola cruzada para a área. E o Grêmio, a questão das individualidades. Não é pouco, Filipão, para tirar o Grêmio dessa situação? Se tu acha que é pouco, continua dizendo que é pouco. Eu não vou discutir contigo de jeito nenhum. Filipão, nos últimos dias surgiram informações de que o senhor e o grupo de jogadores debateram as estratégias e a definição da escalação. Eu queria saber até que... Pois é, eu queria saber até que ponto isso é verdade. E, se me permite, o senhor vê o grupo de jogadores conectado com o seu trabalho? Primeiro lugar, mentira. Segundo lugar, quem faz e quem passa a vocês este tipo e quem tem esta atitude é um cafajeste, porque nós não tivemos nenhum momento alguma situação diferente de todas as situações que eu já vivo no futebol há 50 anos. Ou seja, o técnico vai, faz a sua palestra, depois deixa os comandados conversarem, porque nós tínhamos um problema de relacionamento que existiu durante o jogo com o Sport, e depois voltamos e ouvimos algumas colocações, onde colocamos algumas coisas que, para determinadas situações, nós podemos fazer isso, para outras situações, aquilo. Quem passa a vocês
é um mentiroso cafajeste. Felipão, boa noite. Eu queria que o senhor falasse das modificações, por exemplo, a entrada do Campas na titularidade e a saída do Ferreira, até causou surpresa para o torcedor. E eu vou aproveitar, vou continuar no gancho de quem passa as informações, porque a imprensa não inventa, né? Então, e sempre 99% das informações que nós recebemos vem de dentro do Grêmio. Não preocupa o senhor, então, já que sai uma mentira para a imprensa em um momento tão delicado do Grêmio, não preocupa o senhor de cuidar o que falar no vestiário, por exemplo? Não me preocupo, porque essa não é a minha função. Minha função é treinar a equipe. Agora, se tem algumas pessoas que passam isso e vocês têm essa conexão, acreditem neles, não acreditem em nós. Se vocês têm este tipo de procedimento, continue assim. Nós estamos dizendo a vocês toda a verdade. Agora, se tem alguém dentro do nosso grupo ou dentro do Grêmio que tem alguns interesses diferentes, o que nós vamos fazer? Nós só podemos fazer aquilo que eu tenho dito. Trabalhar, corrigir e sair dessa situação. E nós temos condições para isso. E hoje mostramos mais uma vez, principalmente no segundo tempo. Agora, se as informações saem de lá de dentro, eu não posso fazer nada. Eu só posso trabalhar com o meu grupo de jogadores e ver se isso não influencia em nada o nosso relacionamento. Aliás, é o que eu tenho dito até agora. Escutem a palavra e trabalhem e vamos buscar resultados entre nós, porque ajuda de fora nós não vamos ter. Felipão, o jogo de hoje ele teve muita entrega, muita tentativa, ainda no primeiro tempo, no segundo tempo com mais efetividade, mas o Grêmio no jogo de hoje fez várias mudanças na relação com o jogo com o Sport. O jogo com o Sport apresentou algumas mudanças em menor quantidade do jogo contra o Atlético. Quero dizer, aconteceram mudanças. Em 2 jogos, em casa, o Grêmio fez 1 ponto. E tem essa circunstância ainda extracampo, né? O diz que me diz que essa história, os boatos. Qual é o teu sentimento? Saindo um pouco desse pós-jogo, mas diante dos últimos dias do Grêmio, o teu sentimento em relação ao que vocês estão vivendo agora, Felipão? Meu sentimento é ótimo. Meu sentimento é muito bom em relação àquilo que eu acredito ser o time do Grêmio, as pessoas que eu comando. Eu tenho um sentimento de alegria por estar trabalhando no Grêmio, por ter esses jogadores com dedicação à nossa equipe, e nós vamos, à medida do tempo, à medida do trabalho, nós vamos conseguir os resultados que pretendemos. Então, eu estou satisfeito com o meu grupo, com a minha equipe, com todos os departamentos do Grêmio, porque eu não consigo ver alguém fazendo alguma coisa diferente, embora vocês tenham as informações detalhadas do tudo mais. Eu não posso dizer para vocês que vocês não acreditem, porque vocês têm as informações de A ou B que interessa, quem sabe a A ou B. A nós não interessa, mas o que nós estamos fazendo é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Se vamos melhorar, tudo bem, é o que eu espero e é o que eu tenho feito para conseguir os resultados que não estão vindo neste momento, mas deverão vir, sim. Felipão, boa noite. Algumas rodadas tu projetava sair dessa zona, né? Sair desse desconforto em 7, 8 rodadas. Dava mais ou menos na 29ª. Eu não falei, não. Eu nunca falei isso. Eu nunca falei isso. Eu sempre disse a vocês que nós estaríamos brigando até a 12ª rodada, pelo menos do turno final. Não, isso não são palavras minhas. Como segue a tua projeção para o Grêmio deixar essa zona? Há alguma projeção matemática? Obrigado. Sim, claro que há uma projeção matemática, e dentro da minha projeção matemática, hoje era para nós estarmos com 28 pontos. Nós estamos com 4 pontos de atraso na minha projeção, tá? Mas nós temos a chance de recuperar esses pontos, nós temos a possibilidade de, trabalhando como foi hoje principalmente, e como nos entregamos no jogo,
com essa dedicação, essa vontade, nós temos chances de buscar, de retornar esses pontos à nossa equipe e ao nosso grupo. Então, continuar insistindo, convicção, buscando aquilo que precisamos fazer. No primeiro tempo, concordo com quem falou, não sei se foi você, mas foi antes, tivemos muitas possibilidades de cruzamentos e os cruzamentos não saíram corretamente. No segundo já melhorou muito e os cruzamentos que não foram aproveitados foram aqueles cruzamentos que se deseja, ou seja, em frente ao zagueiro, de frente para zagueiros e goleiro, onde nós, com qualquer toque, fazemos o gol. Tivemos possibilidades, gente, tivemos excelentes possibilidades quando estávamos com 1-1, com 2-2, mas não deu. Agora, continuar trabalhando em cima disso e mostrando que nós deveremos ocupar esse espaço, aquele espaço, de uma forma, quando esse jogador estiver aqui ou tiver em outra posição, uma solução diferente, e coisas assim, para que a gente consiga deslanchar mais em número de gols e não tomar os gols que nós já tomamos agora 8 gols em 3 jogos. Não podemos. Ô, Filipão, boa noite. Você falou que gostou do desempenho do segundo tempo. Há algum tempo as entrevistas elas vêm falando nesse sentido que o Grêmio tem melhorado na sua mão, tem subido o rendimento, mas de fato, Filipão, os resultados para tirar o Grêmio da zona do rebaixamento, eles não vêm acontecendo. Eu te pergunto por que esses resultados não vêm aparecendo? Por que o Grêmio, por exemplo, em 3 rodadas não conseguiu vencer nenhum jogo, sendo 2 dentro de casa? Porque as equipes também têm boa qualidade. Quando nós saímos em 2 oportunidades, ganhamos 6 pontos. Depois perdemos agora 8 pontos. As equipes também têm boa qualidade. Se você também, a gente só acredita que só nós temos qualidade? Não. As outras equipes têm bons jogadores, tem gente trabalhando com boa dedicação, com processos corretos, e nós não conseguimos vencer. Vocês têm aí dados estatísticos que nós temos bastante posse de bola, temos bastante possibilidades de gol, mas não estamos fazendo o gol. Está nos faltando um pouco de qualidade nesse momento final, e a gente vai trabalhar ainda. Hoje mostrei novamente que vou trabalhar em cima disso, para que a gente tenha possibilidades e concretize. Quer dizer, o Grêmio fez 4 gols em 8 jogos. Agora tem um número de gols muito maior em 14 jogos, tem tomado alguns gols até equilibradamente com o tempo dos 2 pontos. Mas falta-nos a possibilidade ainda de que esses gols sejam feitos e que a gente não tome os gols como não vínhamos tomando para ganhar as partidas. Falta pouca coisa. Nós vamos conseguir, à medida do trabalho evoluindo, ou trabalhando com mais dedicação, ou tendo um pouco mais de atenção, nós vamos conseguir. Felipão, boa noite. Boa noite. Essa oscilação que a gente está vendo, né? Um bom jogo contra o Flamengo, agora 1 ponto só contra o Sport, o Cuiabá. O senhor não vê a possibilidade de trocar o esquema, o sistema de jogo? Por quê, assim, né? Qual é o esquema que tu gostaria? Não, eu não vou ensinar assim. Então, né? Meu amigo, nós perdemos muitos gols. Um 4-4-2, mais compacto, que os jogadores se aproximassem. Mas eu lhe pergunto, desculpe, só para que o senhor não tem as peças para exatamente poder fazer essa troca? Boa noite, obrigado. Quem sabe tenha, mas eu acredito que da forma que nós estamos jogando é uma das formas corretas que nós sempre jogamos e que acreditamos ser a forma mais correta. Nós não estamos aqui para colocar uma situação de jogo diferente da forma que entendemos, porque
poderia dar certo ou não. Nós entendemos que essa forma é a melhor e assim colocamos. Então, a existência de 4 jogadores defensivos, 1 volante, 2 meias, 2 volantes, 1 meia centralizado, pontas abertos, atacante, é a situação que temos. E dentro das características do nosso grupo. Então, nós estamos usando as características que temos no grupo. Não adianta a gente sonhar em fazer isso ou aquilo, se as características não são as mesmas. Não são aquelas que nós pretendemos para usar dentro dessas características que tu falaste, ou que outras características para jogar num sistema. Treina-se, e treina-se uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 zagueiros. Como é que vamos fazer quando jogarmos com 3 zagueiros? Nós treinamos. Às vezes, se precisarmos usar, vamos usar porque treinamos. Dentro das características daqueles jogadores. É isso que eu estou dizendo. Mas dentro de possibilidades, quando entendermos que poderemos ter 3 zagueiros, 5 jogadores de meio e 2 atacantes, vamos ver se nós temos alguém para fazer isso. Hoje, por exemplo, só para te dar um dado, hoje, por exemplo, quando nós precisamos colocamos o Jean como segundo volante. Algo que ele fazia no tempo de junior, no tempo de transição, não fazia isso do Grêmio. Então, a gente adapta ou vai trabalhando, ele vem trabalhando durante a semana dentro dessa característica para ver se um dia, quando a gente precisa, o coloca. E ele na colocação de hoje, foi muito bem, foi ótimo. Já acrescenta-se para determinadas situações mais um jogador. E é isso que nós estamos fazendo, e é assim que vai acontecer, e nós vamos conseguir essa situação melhorar à medida que continuarmos trabalhando, gente. Não tem nada para fazer a não ser trabalhar.